Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje irei apresentar a vocês 3 repertórios coringas que se encaixam em praticamente qualquer tema que eu mesma uso nas minhas redações. E com isso eu espero ajudar vocês para que vocês consigam e se dar bem no Enem, na redação, e que lá na hora vocês não fiquem travados, sabe? Por, sei lá, como é que eu vou desenvolver esse texto sem ter algum repertório para embasar? Porque, para quem não sabe, é necessário, para fechar a competência 2, você ter um repertório, algo relacionado a, pode ser uma citação, pode ser um filme, uma frase de algum filósofo, algo para que você consiga ir bem na competência 2. Mas não avalia, a competência 2 não avalia apenas isso. E nesse vídeo eu trago aqui para vocês alguns dos que eu mais uso. E eu espero que eu consiga com isso ajudar vocês a também terem um bom desenvolvimento na redação, está bem? E o primeiro deles aqui, eu trouxe de São Tomás de Aquino. E ele diz assim: em consonância com São Tomás de Aquino, todos os cidadãos são dignos da mesma importância, assim como dos mesmos direitos e deveres. Então, quando devemos usar esse repertório? Eu, particularmente, imagino que seria legal usar quando a nossa tese ou o nosso tema estivesse falando sobre minorias, que são pessoas que sofrem, que são marginalizadas, que têm seus direitos violados. Pessoas de baixa renda, geralmente são essas pessoas que são minoria e que têm os seus direitos violados porque não conseguem terem a justiça do seu lado, não têm condições de pagar um bom advogado. Então, geralmente são essas pessoas que têm os seus direitos violados. E todos nós devemos ter os nossos direitos garantidos perante a Constituição. Então, aqui o que São Tomás de Aquino trouxe nos mostra e nos diz que todas as pessoas têm os mesmos direitos e importância. E geralmente não é isso que acontece na nossa sociedade. Então, seria ótimo mesmo para você usar quando a sua tese fosse sobre desigualdade social ou direitos violados de alguma parte da população. Então agora nós vamos para o nosso segundo repertório. E ele diz assim: sob esse viés, a obra Ensaio sobre Cegueira, de José Saramago, expõe a cegueira moral, caracterizada pela alienação da sociedade frente às demais realidades sociais. Esse daqui é acho que muito usado também, e que ele se encaixaria na redação do Enem no ano passado, que foi a redação de 2019. Por quê? Porque aqui fala sobre alienação da sociedade. E o que é alienação da sociedade? Alienação da sociedade é quando a sociedade não tem conhecimento sobre algo. Ela é completamente alienada. Por exemplo, do ano passado foi sobre tecnologia. Por quê? Porque a internet, por ela sempre ter os nossos dados e nos mandar sempre conteúdos relacionados ao que a gente gosta, a gente fica como se fosse com uma venda no olho. Porque a gente não enxerga nada além daquilo que a gente gosta, além daquilo que nos agrada. Isso é um erro muito grande. A gente não pode viver assim. Porque a gente precisa saber sobre o que se passa em outro lugar. Porque a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ser crítico. E quando alguém só nos envia o que queremos, o que é bom, não tem nenhum problema pra gente, ou algo que a gente veja que a gente não goste, ou que a gente vê, por exemplo, sei lá, uma situação de alguém que está passando por um problema, a gente só vê aquilo que nos conforta, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai mudar. Então, a gente sempre vai ser alienado, a gente sempre vai ser uma pessoa sem conhecimento da realidade, a gente sempre vai estar vivendo no nosso mundo, a gente sempre vai estar alienado. Então, eu acho que isso aqui é muito importante. Tem muitos temas que envolvem isso, que na relação de automedicação, por exemplo, se fosse um tema. As pessoas se automedicam, muitas delas porque não têm condições financeiras de consultarem um médico periodicamente, né? Então, elas vão lá e quando tem alguma doença, por exemplo, se automedicam. Tomam um remédio sem nem saber exatamente o que está sentindo, qual a sua dor. E geralmente essas pessoas também tem umas que não têm conhecimento
Porque se ela tivesse, eu acho que ela pensaria melhor em não tomar o remédio do que comprar, mesmo que passasse a sua dor, aliviasse a sua dor momentaneamente. Porque o remédio ele também pode trazer várias doenças a gente, se ele for tomado inadequadamente. Então, se essa pessoa também tivesse conhecimento, não fosse, sabe, tão alienada a isso de que, só o remédio ele já vai passar minha dor, e que o não ir ao médico como uma prioridade, que muitas pessoas não têm condições, então realmente não dá pra ir, mas elas teriam mais esse conhecimento. E também o governo muitas vezes faz com que a gente seja alienado, porque não quer que a gente tenha conhecimento sobre as coisas, porque esse conhecimento para eles, né, vai fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua nossa mente e com que a gente possa fazer muitas outras coisas e exigir nossos direitos. Então, muitos políticos fazem isso, né? E é isso que acontece. Isso que esse repertório é muito bom. Usem bastante, tá bom? E o nosso terceiro foi de Emily Durkheim e diz assim: nesse sentido, de acordo com Emily Durkheim, o indivíduo é construído socialmente a partir de suas experiências e aprendizados até a fase adulta. Ótimo repertório, né? Para que esse repertório serviria? Se a sua tese estivesse falando sobre negligência familiar, quando os pais negligenciam atitudes que são necessárias para que a criança evolua. Então é muito importante que os pais eles estejam atentos na educação do filho, a ensinar várias coisas ao filho. Porque geralmente acontecem muitas coisas porque a família não educa o indivíduo da forma adequada. Entendem? Porque o primeiro contato que a gente, quando criança, tem é com os pais, não é com a escola. A escola não tem o direito de educar, tem o direito de ensinar. Os pais que têm esse dever de educar. Então, muitos problemas acontecem porque os pais, eles são negligentes. Os pais têm um dever. Claro que muitos deles, os pais educam e mesmo assim o filho faz coisas erradas. O indivíduo cresce e comete lá na frente coisas erradas. Mas é dever da família educar, ensinar, estar ali com a criança, com o indivíduo. Então, a família tem um papel fundamental. Muitos problemas acontecem porque a família, lá no início, não construiu a base para a criança. Aí, os problemas acontecem. Não é isso? Então, pessoal, é isso. Trouxe esses 3 repertórios muito, muito valiosos, muito bons. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, entendido e que vocês consigam, de fato, colocar em prática. Quando for escrever a redação, lembrar desses repertórios, anota aí e escreve, sabe? A maioria deles tem, até dos anos passados do Enem. E você pode colocar, porque, olha, praticar é a chave. Se você não praticar, só ficar ouvindo o meu vídeo aqui e não colocar em prática, você infelizmente não conseguirá escrever uma boa redação. Então, escreva. Pra mim foi muito difícil escrever, sabe? Eu olhava vários vídeos no YouTube. E pra mim eu sentia muita dificuldade de sentar e escrever. Porque pra mim não ia sair nada, eu achava que eu não ia conseguir nada. Mas quando eu sentei pra escrever, e eu de fato comecei, sem me preocupar se eu ia conseguir ou não, eu consegui. E é muito importante. Começar a dar o primeiro passo é difícil, mas é muito necessário. Se você não começar, a gente tem que errar no início. Sempre vai ser assim. A gente precisa errar, porque é errando que se acerta. Então, é isso. Eu espero que vocês consigam evoluir e que dê tudo certo. Eu confio em vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido.